Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais uma aula de arte e para nossa aula de hoje vou pedir para vocês separarem algumas folhas de papel. Pode ser papel de qualquer tipo. Se tiver colorido, tranquilo. Se tiver só sulfite, tranquilo. Se não tiver e você tiver uma folha de caderno, você pode tirar também, com bastante cuidado para não rasgar a folha, né? Mas você pode tirar de um caderno também, tranquilo. Qualquer tipo de folha tá valendo. Vou pedir para você separar também os lápis de escrever, lápis de cor, que material que você tiver. Vou pedir para você separar uma tesoura. Se você tiver uma tesoura sem ponta, melhor ainda. Se por acaso a sua tiver ponta, eu vou pedir para você, na hora da atividade, chamar um adulto, assim, só por precaução para não acontecer nenhum acidente. E vou pedir para você separar também algum objeto redondo. Pode ser uma tampinha, um pratinho um pouquinho maior que esse, de repente, qualquer coisa que caiba dentro do papel. Por quê? O que vocês vão ter que fazer? Nós vamos tirar a forma dessa tampa, dessa forma redonda, circular. Então, nós vamos colocar em cima do papel, vai pegar o seu lápis e escrever, vai tirar, não pode deixar ele andar. Vai tirar aqui, se por acaso tiver essa abinha do ladinho aqui que o meu potinho tem, é só você tirar e arrumar ali o círculo. Aí nós vamos recortar essa forma pra gente usar também lá na hora da atividade, além dos papéis que podem ser desse formato, pode ser retangular e assim por diante, como a gente já vai ver daqui a pouco. Eu vou recortar o meu círculo aqui, vou dar um tempo para você se organizar aí e recortar o seu círculo também, pra gente começar a nossa aula. Então, crianças, conseguiram separar os materiais? Então vamos começar.
antes de tudo, eu preciso relembrar com vocês algumas formas geométricas. Vocês lembram o que é isso? As formas geométricas? Eu lembro que lá na aula anterior, quando eu pedi para vocês fazerem a dobradura, que seria da série dos bichos, da Lígia Clark, eu lembro que a gente falou que sairiam ali nas dobras várias formas geométricas. Mas você sabe direitinho o nome de cada uma delas? E sabe bem certinho o formato que elas têm? Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer uma revisão agora. Se você não souber, não tem problema, estamos aqui para aprender. Não é verdade? Então, vamos lá. Primeira forma geométrica, quem conhece essa? Ah, quem conhece e sabe o nome? Eu falei para vocês no começo da aula que era pra gente separar uma tampa redonda ou arredondada. Mas essa forma redonda tem um nome. Quem sabe me dizer? Acertou quem disse que é um círculo. Parabéns, muito bem. Mas tem outras formas, não tem? Porque essa é uma linha curva que se fecha formando círculo. Mas lembram que a gente falou tanto das linhas retas? Que será que as linhas retas formam? Que formas geométricas as linhas retas formam? Ai, quem será que pensou nessa daqui? E o nome dessa forma? Ela tem dois lados em cima que são iguais e os dois lados paralelos ali, que estão em pé na vertical, também são iguais. E o nome dessa forma é retângulo. Parabéns para quem acertou. Muito bem. Tem uma outra forma, também feita com linhas retas, mas se essa linha ficar na diagonal, ficar inclinadinho, o que será que ela vai formar? Uma outra forma. Eu gosto bastante dessa forma. Qual que é? Quem sabe o nome dessa forma? Acertou quem disse que é um triângulo. Muito bem. Tá faltando uma aí que é bem importante. Prima ali do retângulo. Quem será que é? Qual será que é a forma que tá faltando e que aparece em muitos quadros? Nos quadros do Mondrian. Que será que tá faltando? Será que você pensou nesta forma? Isso mesmo. E o nome dela? Qual é? Vamos ver. Acertou quem falou que é um quadrado. Muito bem. Reparem que a diferença do quadrado para o retângulo, né? O quadrado ele tem todos os lados iguais, diferente do retângulo, que tem dois lados, os de cima e de baixo iguais, e o de um lado e o de outro iguais. Muito bem. Aí a gente falou um pouquinho sobre a arte abstrata e eu lembro que eu contei para vocês que tem artistas que usam só essas formas geométricas para fazer arte. E hoje eu vou apresentar para vocês alguns deles. O primeiro artista que eu quero mostrar para vocês é esse daqui. Nossa! É uma obra de arte? Mas é só um quadrado. E agora? É uma pintura? O que vocês acham que é? Sim, é uma pintura. O artista que propôs essa obra se chamava Malevich, ou Malevich. E ele propôs essa obra justamente numa época em que os artistas já estavam pensando em deixar as coisas muito simples, muito básicas, tirar detalhes, tirar as cores e trabalhar com o mínimo possível. E esse artista mesmo, ele fala que quando ele pintou esse quadro, para ele estava tudo noite dentro dele. Então a gente pode até pensar, então por que será que ele pintou um quadrado preto? Porque a noite também representa a escuridão e o preto representa a escuridão. Por que será que ele escolheu um quadrado e não um triângulo? O que vocês acham? Cada forma tem as suas características, não tem? Se a gente for pensar, o quadrado que está ali paradinho, o quadrado é uma forma comportada, ela não tem uma movimentação diferente do círculo, que dá ideia pra gente de alguma coisa que está girando. Então, realmente, nesse momento, quando ele propôs essa ideia desse quadrado, realmente ele estava propondo uma coisa mais pausada, mais calma. Mas repare uma outra coisa importante, ele é um simples quadrado, mas ele tem toda a importância dele ter sido colocado sobre um fundo branco. Tanto que o nome do quadro é Quadrado Preto sobre Fundo Branco. Por que será que ele colocou um quadrado preto sobre um fundo branco? Você sabe me dizer? Pensando assim, tentando pensar que nem um artista. Tem a questão do contraste aí,
né? Ele colocou o preto sobre o branco, porque o branco valoriza o preto, faz o preto realçar, ele contrasta. Se ele tivesse pintado um quadrado vermelho, o que vocês imaginam que ele poderia colocar de fundo? Poderia continuar o fundo branco? Sim, poderia. Aí vai da escolha do artista. Pois a escolha do artista nessa época foi colocar o quadrado preto sobre o fundo branco, simples assim. Os outros artistas da época começaram a achar, nossa, interessante colocar isso tão simples, um quadrado. Mas quem sabe a gente pode fazer também obras com outras formas geométricas. E foram surgindo outros artistas que foram experimentando. Esse primeiro, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, é o Ivan Serpa. E vocês estão vendo ali que ele já fez uma experiência com os círculos. Só que ele não ficou em um círculo só, porque ele já pensou, um círculo é pouco, eu quero fazer uma coisa diferente, porque a forma circular já não dá uma ideia de movimentação. Vocês não têm ali uma linha curva que dá uma ideia de que esses círculos estão se movimentando no espaço? Muito diferente do quadrado. Então, olha que interessante. Os artistas foram pesquisando o que mais eles poderiam fazer com essas formas geométricas. Um outro artista que explorou muito e outra forma foi o Volpi, o Alfredo Volpi. Nas obras dele tem muita exploração dessa forma aí que é o triângulo. Mas reparem que não é um triângulo paradinho no espaço, não é um triângulo comportado, é um triângulo que está se repetindo e brincando nesse espaço. E assim foram surgindo muitas e muitas e muitas possibilidades de trabalhar. Mas eu quero chamar a atenção para vocês hoje e apresentar para vocês hoje um artista, que eu também gosto muito dele, que é o Amilcar de Castro. O Amilcar de Castro é um artista brasileiro. Ele nasceu, viveu e morreu em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais aqui no Brasil. E ele nasceu na cidade de Paraisópolis e morreu em Belo Horizonte. E a vida toda dele foi dedicada ao universo da arte. E ele fez os estudos dele, ele foi crescendo, foi trabalhando com arte, ele foi desenhando e ele gostava muito de desenhar paisagens. Vocês lembram o que eu falei que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que a gente enxerga, até onde a nossa vista alcança. Só que lá no estado de Minas Gerais, a paisagem é bem diferente da paisagem que a gente conhece aqui pertinho de casa. As paisagens das cidades mineiras são muito interessantes porque elas são cidades de montanhas, de morros e montanhas. E as cidades foram acontecendo ali perto ou próximas ou subindo as montanhas e os morros. Então o visual dessas cidades é muito diferente do que a gente está acostumado. O viajante, quando chega numa cidade, ou ele tem que subir, ou ele tem que descer, e quando ele vai chegando, ele vai encontrando essas cidadezinhas, casinhas mais altas, mais baixas, e muitos telhados, as casinhas próximas umas das outras, é uma paisagem bem diferente, bem característica. E o Amilcar de Castro, nos seus estudos de paisagem, cada vez que ele desenhava a cidade de Ouro Preto, que era uma das cidades mais bonitas que tem em Minas Gerais, ele ia desenhando essa paisagem e cada vez que ele ia desenhando essa paisagem, ele mesmo falava que ele ia descobrindo um triângulozinho ali, outro triângulozinho aqui, ia surgindo um triângulo, triângulo, triângulo. Quando ele via, a paisagem dele estava repleta de triângulos, como vocês estão vendo ali. Então reparem que aqui ele deu uma atenção maior para as formas triangulares. Aí a gente vai pensar naquele quadro lá do quadrado preto lá sobre o fundo branco de novo. Quando esses artistas tiveram contato com essa obra do quadrado preto sobre o fundo branco, muitas possibilidades surgiram na cabeça dele. E o Amilcar de Castro não foi diferente. Ele pensou naquela forma do quadrado, ele pensou, e ele pensou o que ele poderia encontrar a mais nesse quadrado. Será que ele encontraria alguma forma dentro desse quadrado? Será que existem outras possibilidades dentro do quadrado? E ele foi explorando possibilidades da linha, ele desenhava a linha e ele descobria que a linha brincando no espaço gerava outras formas. E ele foi pegando outros materiais e começou a explorar a dobra. Você sabe dobrar papel? A gente pode dobrar um papel de diversas formas. Eu posso dobrar aqui. Se eu fizer esta dobra, o que vai acontecer? O meu quadrado se transformou num quê?
num retângulo, que pode ser tanto assim quanto assim. Mas se eu abro a folha, quantos retângulos eu tenho? 2 retângulos. O que vai acontecer se eu continuar dobrando? O que será que vocês acham que vai acontecer? O que vai aparecer aqui? Eu acho que vão aparecer 4 quadrados. Olha, dentro de um quadrado apareceram outros 4. É mágica? Não, essas formas estão escondidas aqui dentro. E o Amilcar começou a explorar essas possibilidades. Mas o jeito que ele explorava essas possibilidades era um pouquinho diferente. Primeiro que o material que ele usava aço, ferro, cobre, que são materiais duros, firmes, que precisam de calor para modelar e para cortar. Reparem nessa escultura, nessa grande escultura, ela é bem alta. O que ele fez ali com o quadrado? Ele fez um corte nesse quadrado e descobriu a partir desse corte uma nova forma, uma nova possibilidade de mexer no espaço. Aí ele começou a brincar e se divertir, foi criando muitas possibilidades. E o material que ele escolheu acabou sendo muito bom, é um material que ele gostava muito de trabalhar. Ele poderia ter feito de papel, de gesso, de concreto, ele gostava de trabalhar com o cobre, com o aço e com o ferro, que era um material mais firme e que dava um resultado bem interessante para ele. Reparem nessa escultura que ele fez aqui. Então, que formas que vocês já conseguem identificar aí só de olhar? Já tem um grande quadrado, tem uns retângulos brincando nesse espaço aí. E reparem também nos espaços entre as formas. Isso para o artista interessa também. O espaço vazio, o espaço que está formando entre elas, também é interessante. Legal esse olhar do artista, né? Como é diferente. Olha que interessante mais essa obra. Ele não ficou só no quadrado e no retângulo. Ele explorou também o círculo. O que será que a gente consegue encontrar dentro desse círculo? Pois o Amilcar foi cortando, foi mexendo, foi provocando o material e foi descobrindo 1000 possibilidades. Esta obra aí, por exemplo, que vocês estão vendo, o nome dela é carranca. Você sabe o que é uma carranca? Então, antes de eu mostrar o que é uma carranca, faz uma careta. Uma careta bem brava, bem feia. Mostra os dentes, mostra a língua, faz uma careta. Isso que você acabou de fazer uma carranca. Só que, na verdade, uma carranca é esse objeto que vocês estão vendo ali. Ui, que susto! Alguém deve ter se assustado aí. Essa carranca, na verdade, é esse objeto confeccionado em madeira, muito comum lá na região do Nordeste, na navegação do Rio São Francisco, que é um hábito muito antigo e faz parte da cultura das pessoas que moram à beira do rio e que usam o Rio São Francisco para navegar. Então, o que eles fazem? Eles colocam essa carranca na frente do navio e eles acreditam que colocar essa careta, sim, vai espantar os maus espíritos, vai espantar as coisas ruins, e eles vão ter uma navegação tranquila. É uma crença que eles desenvolveram. Mas voltando lá na obra do Amilcar de Castro, uma arte abstrata, mas vocês conseguem ver uma carranca? Conhecendo agora o que é uma carranca, vocês conseguem identificar? Não sei. Não tem certo, não tem errado. De repente você não tá vendo nada, só tá vendo um círculo cortado. Ou de repente você tá vendo ali uma forma que lembra um grande nariz. Ou de repente ainda um olho cerrado, fazendo careta. Usa a sua imaginação. As 3 formas estão certas e se você enxergou uma outra coisa, tá certo também. Isso que é o legal da arte abstrata. Não tem limite. Depende do que a gente vê, depende do ângulo que a gente vê, do lugar da gente vê. Tá tudo certo, tudo é bacana de se ver, tá? Vou mostrar mais 2 obras dele aqui, porque olha que legal como é que fica essa obra do Amilcar no espaço, né? No espaço da rua, no espaço do museu, no espaço, enfim, eles colocam essa obra, a obra dele foi feita pensando no espaço público, no espaço que as pessoas circulem e que tenham vontade de passar por esses espaços vazios também, e de mexer, e de brincar, e de abaixar, e de olhar por outros ângulos, não só de frente, mas passear por essa obra e enxergar novas possibilidades. Legal, né? Então agora eu vou propor uma atividade bem interessante para vocês. Olá, crianças, tudo bem? Prontos para mais uma atividade?
Eu sou a professora Dea e vou acompanhar vocês nessa aventura. Vamos lá? Agora nós vamos fazer uma atividade muito interessante, inspirado nas obras de Amílcar de Castro. Lembram que ele faz esculturas a partir de figuras geométricas? Lembram das figuras geométricas? O quadrado, o retângulo, o triângulo, o círculo e tantas outras mais que vocês já conhecem. Mãos à obra agora, porque você é o artista. Você vai precisar de uma forma circular ou uma forma quadrada, tá? E você pode pegar, pode ser um prato, um copo, uma caneca, um porta-retrato. Olha só, um porta-retrato também serve como base para a gente fazer. Aqui a gente faz um retângulo bem bonitinho, bem certinho, tá? Então a gente vai riscar e depois a gente vai cortar. Aqui a mesma coisa, nós vamos colocar aqui e vamos riscar com o nosso lápis. E se a gente usar essa aqui, vamos colocar e riscar com o nosso lápis dessa forma. Depois, nós vamos pegar a nossa tesoura e vamos recortar. Vamos ver como é que fica? Vocês vão então, com a tesoura, vocês vão desenhar. A tesoura agora é como se fosse o lápis de vocês. Vocês vão pegar e vão fazer uma linha para cá, uma linha para lá, formas diferentes, mas não vale destacar. Ou seja, você não pode cortar até o final e separar esta figura aqui em pedaços. Ela vai ficar só recortada, não pode ser separada. Então, quando vocês virem que a tesoura está quase separando o papel, vocês parem. Não continuem, porque senão vai estragar a nossa escultura. Então, vocês podem fazer assim, podem fazer como vocês quiserem, mas não pode separar. Estão vendo? Depois, é só usar a imaginação e criar uma escultura tridimensional. Ela vai ficar em pé, ela vai ficar fora do plano deitado, ela vai levantar, vai ficar no tridimensional. Olha só que bacana! Vamos lá então? Vamos criar a nossa escultura de papel? Imaginação, criatividade e vamos colocar essas mãozinhas para funcionar. Vamos lá? Então, gostaram dessa atividade? Agora é só você fazer a sua. Vamos lá? Até a próxima! Então vocês viram que, na verdade, o que a gente vai fazer? É uma grande brincadeira. Uma brincadeira de inventar formas a partir de uma forma que já existe. E, de repente, brincar e ver as possibilidades desse papel. Eu vou fazer aqui, ó, eu não sei se vocês fizeram no retângulo, mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês nesse círculo. O que vocês acham que pode ter aqui dentro desse círculo? Eu tô imaginando uma linha curva, uma linha brincando nesse espaço. Opa, parei. Ó,
E agora, o que eu posso fazer explorando lá? Eu posso fazer uma dobra. Dobrei. Será que para em pé? Olha! Ai, gostei dessa forma. Olha que legal. Vocês conseguem ver? Então, mas e se eu quiser brincar um pouquinho mais? Eu posso brincar dobrando também a parte de baixo. Eu posso inverter. Posso criar uma outra coisa. Vamos dobrar. Vou dobrar aqui. Vou dobrar aqui. De repente, quando vocês forem mexer, vai aparecer uma outra forma. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele para em pé deste jeito. Será que o de vocês para em pé? Parou em pé, a minha. Será que de repente, se eu pegar uma outra forma, por exemplo, quadrado ou retângulo, e brincar de fazer essa linha aí e colocar junto, será que vai dar alguma coisa? Eu não sei. Porque agora vocês é que vão criar e vão brincar e se divertir com essas formas. Vamos lá?
Então, crianças, como é que foi? Uma experiência bem diferente, um olhar diferente que vocês acabam desenvolvendo. E de repente, em volta aí na casa de vocês vão começar a olhar para as formas de um jeito diferente. De repente você tem uma mesa que é vazada e que tem uma forma diferente, uma estante, de repente você faz uma composição com livros ou com outros objetos, nada que quebre, por favor, cuidado aí. O importante é você olhar para o que você tem em casa, olhar com outros olhos, porque você vai desenvolvendo a sua criatividade e vai fazendo coisas bem interessantes. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o artista de hoje e até a próxima!